Olá, a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao programa Mais Sábios, um programa da Igreja Cristã Maranata, que é exibido todo domingo às 17 horas pelo canal oficial no YouTube. Por falar no canal, eu quero pedir aqui para aqueles que nos assistem e que ainda não se inscreveram no canal, esta é uma oportunidade, se inscreva no nosso canal, aproveite e curta este programa. E pode também deixar o seu comentário, é muito importante o comentário, dizendo ali de qual igreja que você é, aquilo que você tem feito na obra, isso é de suma importância. Nós somos corpo e todos participam. Saudamos também aos nossos irmãos, aqueles que participam através da TV, o canal da TV, e assim o Senhor tem feito chegar a esse programa aos lares, tanto pelo YouTube como pelos canais da Igreja Cristã Maranata, onde o Senhor tem feito grandes bênçãos no meio do seu povo. Estamos aqui hoje para falar de um tema muito importante, que é a transmissão de uma herança. A herança que vem do Senhor. E essa transmissão da herança, ela tem acontecido, na verdade, desde o início da obra. E isso tem sido maravilhoso. Para falar deste tema, nós estamos hoje aqui com dois pastores convidados e serão apresentados aqui para que todos possam conhecê-los e saber de onde eles são, né? E a igreja que eles estão pastoreando. Vamos falar primeiro aqui com o pastor Bísio. Pastor Bísio é o pastor responsável do trabalho de acessibilidade na obra, tem sido um participante, inclusive, do programa Mais Sábios. Seja muito bem-vindo, pastor Bísio. O pastor Bísio está ali nas igrejas, né, de terceira divisão e também Sertãozinho, no interior de São Paulo. Seja muito bem-vindo, pastor Bísio. A paz do Senhor Jesus, pastor Abel, as pessoas que nos acompanham. É uma alegria podermos estar aqui, falar com os irmãos, tratar de um assunto tão maravilhoso que é a herança, o nosso bem maior. Então, há um conteúdo maravilhoso para recebermos uma bênção aqui nesse programa hoje. Amém. Estamos aqui também com outro pastor convidado, pastor Ventura. Ele veio lá de Alagoas e está conosco aqui participando do nosso programa também. Ele está pastoreando as igrejas de Jardim Brasília, em União dos Palmares, e também, o nome um pouquinho difícil aqui, hein? Vamos ver se eu acerto aqui. Igreja de Ibateguara. Tudo, essas duas igrejas aqui ficam lá em Alagoas. É isso mesmo, pastor Ventura, seja bem-vindo. Pai do Senhor, pastor Abel, e todos aqueles irmãos que nos assistem. É difícil o nome, é um nome indígena, né? Ibateguara, mas é o nome da nossa igreja lá, justamente porque é o nome do município. E também a igreja do Jardim Brasília. Estamos lá recebendo essa bênção e também contribuindo com esse trabalho, que é o trabalho de idosos, um trabalho que tem crescido na obra do Senhor a cada dia. Muito bom. Pastor Ventura sempre tem participado conosco, ali os irmãos, né, da região, enviando ali os seus vídeos e aparecem aqui nas nossas programações aqui do programa Mais Sábios. Hoje está conosco aqui no estúdio. Muito bom ter aqui os pastores conosco hoje e vamos falar um pouco então deste tema, né, que é a transmissão da herança. Primeiro, pastor Bísio, eu gostaria aqui de abrir para o senhor poder falar conosco aqui a respeito da participação dos nossos irmãos idosos lá nas duas igrejas onde o pastor está responsável, como tem sido a participação dos nossos irmãos idosos na obra. A bênção, né, pastor Abel? Cada programa nós vamos vendo e vai testemunhando o quanto Deus tem usado a vida dos idosos, não é? Na assistência, no trabalho diário, no cuidado da igreja. E hoje falando da herança. O programa até fala assim, para o idoso e para toda a família, né? Hoje nós estamos tratando muito diretamente disso. Essa herança, né? Quando nós pensamos na obra do Espírito Santo, da vida eterna, enquanto o mundo luta por outras heranças, nós lutamos por essa herança que é eterna, né? Deixar aos nossos filhos, aos netos, essa herança eterna. Então, tratar de um assunto como esse enche o coração de alegria, é uma bênção, certamente Deus quer falar contigo, refletir sobre isso, meditar sobre a questão da herança no meio da família. Muito bom.
Pastor Ventura, a palavra está contigo aqui para falar a respeito da participação dos idosos lá nas igrejas onde o pastor está responsável. Pastor Abel, tem sido uma bênção, eu estava até conversando aqui com o pastor Bísio anteriormente. A gente tem visto despertar de muitos idosos que antes se achavam que a vida na instrumentalidade já tinha encerrado, que ele só ia participar ali do culto e ir para casa, e com esse trabalho agora dos idosos, a acessibilidade, eles estão despertando, e muitos idosos que estavam sem serem usados na dinâmica da obra estão retornando, e agora com muito mais alegria, porque eles estão vendo que aquilo que eles pensavam deles mesmos, achando que a vida na instrumentalidade já se encerrava por conta da sua idade, por achar que não tinha mais condições, eles agora estão voltando e entendendo que aquilo que eles pensavam não era. E isso tem dado um vigor muito grande espiritual na vida deles. O Senhor tem operado grandemente. E esse trabalho tem feito com que os idosos eles venham estar mais presentes na escola bíblica dominical, no culto de terça-feira, que é o estudo da escola bíblica, e o Senhor tem operado grandemente. Muitos idosos estão despertando através desse trabalho, que é o trabalho de acessibilidade com os idosos. Muitos idosos. Tem sido uma bênção maravilhosa em toda a região. Glória a Deus. Trabalho de acessibilidade, como dito aqui pelo pastor Ventura, ele é um trabalho onde envolve os nossos irmãos idosos, não por algum problema que eles tenham, não é nada disso, é porque estão nesta classe, chegaram numa idade onde estão na classe de idosos. Inclusive eu passo a palavra ao pastor Bísio aqui, que é o responsável do trabalho de acessibilidade, para falar da importância desse trabalho na vida dos nossos irmãos idosos. Sim, porque a acessibilidade vai trabalhar com barreiras, né? Se eu preciso ter acesso a alguma coisa, então é porque eu tenho que vencer alguma barreira. Então, a questão dos idosos pode ser, por exemplo, a audição já não é a mesma, o grau de visão, não é? Além da mobilidade física. Então, aí é que entra o trabalho de acessibilidade nesse cuidado, nesse acolhimento dos idosos em nossas igrejas. É nesse sentido, não no sentido pejorativo, muito pelo contrário. Então é um cuidado, é oferecer um recurso a essas pessoas para que eles continuem se sentindo acolhidos, amados e usados na obra do Senhor, porque Deus tem operado na vida deles e por meio deles também. Muito bom, glória a Deus. Esse tema, acessibilidade, ele é de suma importância, inclusive foi um tema já exibido no nosso programa Mais Sábios. E quem tiver o interesse em querer saber com mais detalhes, se ainda não assistiu, volta lá nos episódios anteriores e assiste ali sobre acessibilidade, que foi um programa muito maravilhoso, onde muitas coisas foram esclarecidas sobre tudo isso que o pastor Bísio aqui, ele já nos disse. Além, né, pastor Abel, do recente seminário que nós tivemos de acessibilidade, que as pessoas podem ter acesso também, porque fica gravado nas nossas plataformas, não é? O seminário que nós tivemos no mês de abril, tão recente, né? Esses dias, podemos dizer assim. Então, tem muito conteúdo ali que pode ser explorado, que pode ser multiplicado no meio das nossas igrejas. Muito bom, é isso mesmo. E vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Conversamos um pouco aqui já com os pastores, nesse início do programa. E agora nós vamos aqui exibir alguns vídeos onde os nossos irmãos, eles vão deixar aqui o seu testemunho, a sua experiência, que nos contam a respeito dessa transmissão da herança. Nós vamos assistir aqui o primeiro vídeo, que vem da igreja lá de Ilha do Sol, nossa irmã Marlene, que vai contar um pouco aqui da importância dela como avó de levar os seus netos para a igreja. Fala conosco aí, irmã Marlene. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu venho aqui trazer uma experiência em levar a responsabilidade, né, como avó, de levar os meus netos para a igreja, para conhecer a palavra, né? E já quando eles nasceram, minha filha não era da igreja, e eu senti essa responsabilidade de levar, apresentar,
levar para a EBD, ensinar carinho, né? Até os 15 anos que eles foram batizados para a honra e glória do Senhor Jesus, né? E a palavra fala que ensinar o teu filho o caminho que deve andar, né? Que depois de grande, se desviares, o Senhor vai operar o milagre. E por essa fé, por essa esperança, eu posso glorificar o Senhor, porque me sinto ter feito a minha parte. Amém? Pai do Senhor Jesus. Amém, irmã Marlene. Glória a Deus, que bênção. A sua experiência, certamente, é a experiência de tantos avós hoje que estão nas igrejas e que vivem isso, essa condição de poder levar os seus netos para a obra, né? Para viver aquilo que a obra nos oferece, aquilo que o Espírito Santo está fazendo no nosso meio. Muito obrigado, irmã Marlene, que é lá da igreja de Ilha do Sol, onde eu estou lá pastoreando e tenho o contato com a irmã diariamente nos cultos ali. É sempre uma alegria estarmos juntos ali. E hoje, enviando o seu vídeo aqui, participando conosco, vou pedir o pastor Ventura para poder fazer um comentário a respeito dessa experiência, né? De uma avó, desde pequenos seus netos, já levando eles para a igreja. É uma bênção. Uma experiência dessa é uma bênção maravilhosa, porque nós tratamos aí da transferência, a transmissão da palavra, a transmissão daquilo que um dia ela aprendeu, daquilo que um dia ela recebeu do Senhor, não é? Então, ela fez isso com seus netos. Em breve nós vamos contemplar os seus netos sendo um instrumento de salvação na mão do Senhor, diáconos, senhoras de frente. Então é isso que é muito importante, é a transmissão da herança. Porque através da transmissão da herança é que nós começamos a ver vidas sendo resgatadas na presença do Senhor, os netos começando a fazer parte dessa obra maravilhosa. Então, muito importante esse trabalho que a nossa irmã fez, né? Essa dedicação, essa entrega da vida dela, porque houve uma entrega, não é? Ela entregou aquilo que ela tinha de mais valioso para os seus netos. O nosso bem maior é o Senhor. Então, aquilo que era o seu bem maior, ela transmitiu para os seus netos, e os seus netos hoje estão também na caminhada, crescendo, e em breve vão ser instrumentos de salvação na mão do Senhor. Pastor Ventura, nós podemos ver que nessa transmissão da herança, a mesma fé que foi gerada no coração da nossa irmã Marlene, é a fé também que foi transmitida para os seus netos. Inclusive, a palavra de Deus registra, em um dos exemplos que nós temos, a experiência de Timóteo, quando Paulo ele conta para Timóteo, ele faz uma lembrança a Timóteo desta fé não fingida que estava na vida da sua avó e da sua mãe. Então, transmitiu a herança da sua avó para sua mãe e agora para ele, o neto, né? E isso é muito importante também. Muito importante. Glória a Deus. Nós vamos assistir aqui um segundo vídeo, e este vídeo, ele é da nossa irmã Juraci, que reúne na igreja de Terra Firme, na região ali de Rio das Ostras. Na verdade, são duas sequências de vídeo, né? Um vídeo onde a irmã conta essa experiência dela, da importância dela na vida dos seus netos, e na sequência também, os seus netos ali fazendo um agradecimento junto com ela no vídeo. Um vídeo muito maravilhoso. Vamos assistir. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Juraci, congrego na Igreja Cristã Maranata de Terra Firme, Rio das Ostras. Sou ovelha do pastor Cláudio Felberg. Tenho 2 filhos. O mais velho está como ungido numa das igrejas de Belo Horizonte. Minha filha congrega na mesma igreja que eu. Eu fico feliz em compartilhar as mesmas funções que ela e saber que nós estamos fazendo a obra do Senhor. Eu tenho 3 netos e fico feliz em compartilhar, né, dessa bênção de ver meus netos crescendo e dando frutos na presença do Senhor. E poder também, de alguma forma, ajudar, né, os meus filhos a levá-los a trabalhar, né, na obra do Senhor.
A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Isabela, sou neta da Juraci e para mim é uma alegria crescer na obra do Senhor e a minha avó me ensinando no caminho certo. Papai Senhor Jesus, eu sou o Gabriel do grupo de acessibilidade. Eu tenho a alegria de ter minha avó na minha vida e desde pequenininha vou ser a primeira avó na igreja. Um beijo para todos os vovós da obra do Senhor. E um especial para o pastor Gireuti. Glória a Deus! Nós vimos aí a nossa irmã Juraci, junto com seus netos, a Isabela e o Gabriel. Gabriel, que inclusive é do grupo de acessibilidade. Pastor Bísio, que bênção, né? Nós vemos aqui a Juraci, uma irmã idosa, que teve um grau de importância na vida dos seus netos, e os seus netos ali com a gratidão, né? Por eles terem sido ali levados para a igreja e viver uma experiência junto com a sua avó. Glória a Deus, irmã Juraci, por essa bênção, que o seu trabalho não foi em vão, seu trabalho, os frutos podem ser colhidos, o seu testemunho é maravilhoso. Eu já tive, pastor Abel, a oportunidade de conhecer o Gabriel no seminário do Unidos em Família. É mesmo? Que bênção. Nesse ano, inclusive em janeiro, aqui em Domingos Martins, um jovem cheio do Espírito Santo, da bênção, disposto a realizar a obra. E a gente vê então que isso tem um fundamento, não é? Da avó. Então, o pastor acabou de citar o testemunho da avó de Timóteo, não é em vão. Então, a irmã Juraci, que tantas outras Juracis certamente tem feito também esse trabalho, não é? A irmã é só um porta-voz de muitas Juracis que faz esse trabalho, e esse vídeo chegou até nós, outros poderiam ter chegado também. Então, é uma bênção, Deus honra, olha só o fruto dessa herança transmitida aos netos. E que bom ver o reconhecimento dos netos, né? Porque a gente vive assim, muitas vezes nesse mundo, eu fiz tanta coisa, ninguém reconheceu. Às vezes as pessoas têm essa preocupação, diante de Deus não, né? Mas é bom ver os netos reconhecendo esse amor, esse carinho da avó para com eles. Então, Gabriel, a sua irmã, meu abraço, e que Deus continue a prosperar, e que vocês agora, essa herança, ela não pode parar em vocês não, ela vai seguir na vida dos amigos, uma futura família que o Senhor venha dar a vocês. Prossegue a obra do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu quero aproveitar já então a palavra que o pastor Bísio já deixou aqui e falar que é de suma importância cada um que assiste aqui esse programa ser participante conosco. Nós sempre usamos esta frase, dizendo que o programa ele é para que todos participem. E você pode enviar o seu vídeo. Daqui a pouco nós vamos chegar lá no quadro onde nós vamos falar dos vídeos, mas já quero deixar esse alerta, já falado aqui pelo pastor Bísio, né? Receber esses vídeos é muito bom, porque nós participamos das experiências que os irmãos têm vivido na obra, e isso é maravilhoso. Nós temos aqui um terceiro vídeo, e este vídeo vem lá de Sertãozinho, São Paulo, na igreja onde o pastor Bísio, ele está ali responsável como pastor da nossa irmã Silvia. Vamos assistir o vídeo da Silvia. Meu nome é Silvia, sou da igreja ICM de Sertãozinho, estado de São Paulo, ovelha do pastor Bísio. Estou aqui para falar sobre a criação dos filhos na presença do Senhor. Eu tenho 2 filhas, uma de 42 e uma de 40 anos. Elas foram criadas desde nenezinha aqui na obra. Quando eu vim para a obra, uma tinha 2 e uma mamava no peito, era bebezinha ainda. Hoje elas são mulheres, são esposas, são mães, e as 2 servem ao Senhor. Os meus genros são diáconos, eu tenho 6 netos e todos eles servem ao Senhor. E uma serve em Curitiba, na igreja de Cajuru, e a outra serve aqui na igreja de Sertãozinho junto comigo. Eu tenho um neto de 9 anos, que eu sou professora do intermediário e dou aula para ele. Isso para mim é um bem assim, muito precioso, porque o meu neto é fruto da transmissão da herança. E eu acho que consegui transmitir a herança para as minhas filhas. Pelo menos nesse sentido eu me sinto vitoriosa. A paz do Senhor Jesus. Irmã Silvia, obrigado por ter enviado o seu vídeo e a sua experiência, assim como os outros vídeos que nós já assistimos aqui. É uma experiência maravilhosa e estamos aqui, né, com os pastores para poder fazer um comentário
sobre aquilo que a irmã disse. Primeiro eu vou pedir aqui o pastor Ventura para poder falar conosco aqui. Eu tenho uma palavra para nossa irmã, que é uma bênção, irmã Silvia. Isso que a irmã tem feito tem sido algo muito valoroso na presença do nosso Deus. Porque o que a irmã está fazendo e tem feito a cada dia, a gente viu até que a irmã hoje é professora do seu neto, que é intermediário. Então isso é muito importante. A importância da transmissão da herança. E que mais na frente a irmã vai ver que tudo isso que a irmã fez, essa trajetória de transmissão, que primeiro passou para a filha, depois agora para o netinho, que isso vai surtir em salvação, né? Tem surtido, na verdade, tem surtido para a filha, agora para o neto, e tem até uma palavra aqui no texto de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9, e ele trata dessa transmissão, essa transmissão da herança. E que isso que a irmã está fazendo é algo que o Senhor já tem nos mostrado na sua palavra. E o texto diz assim: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não esqueças das causas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Então o texto que nós terminamos de ler fala, pastor Abel, no momento em que o Senhor aqui, ele já revela na sua palavra a transmissão da herança, não é? Existiu primeiro um cuidado daquele que é o transmissor da herança, não é? Guarda-te a ti mesmo e guarda a tua alma. É o testemunho. Por onde eu estou passando, as pessoas veem em mim um servo de Deus. E agora eu estou guardando a vida espiritual, a tua alma, buscando o Senhor, uma vida no altar, uma vida de santidade. E isso resulta em um homem e uma mulher espiritual diante do Senhor. Glória a Jesus. E essa vida espiritual, ela começa agora a ser transmitida para aqueles que são os nossos filhos, os nossos netos, e o nome do Senhor caráter espiritual na vida deles. Foi gerado. E isso é de suma importância. Isso mesmo. Quem pode dizer isso na prática aqui é o pastor Biso, que é o pastor da nossa irmã Silvia, que viveu essa experiência. Inclusive, pastor Biso, no vídeo que ela enviou, ela usou o tema que nós estamos falando aqui. Usou o tema, né? Transmissão da herança. Transmissão da herança. Irmã Silvia é uma das valentes que nós temos ali em Sertãozinho, realizando a obra, entre outras irmãs, irmãos também. Esse grupo dos mais sábios, a gente sabe que Deus tem honrado a fidelidade dela, batalhando sempre, todo o percurso da caminhada. E ela pode, então, trazer esse testemunho que é maravilhoso dessa herança que permanece. E dá tanta alegria ver uma avó dizendo assim, olha, eu sou professora dos meus netos, porque mostra também, além da herança que nós estamos tratando aqui no programa, da instrumentalidade, que a gente tem falado bastante aqui no programa também, não é, pastor Abel, pastor Ventura? Como é bom ver a instrumentalidade das pessoas, não é? Dos mais sábios, passando essa sabedoria a outros, que coisa boa, não é? Quando você fala, eu não tenho mais paciência de trabalhar com criança, a alegria da avó em dar aula. E certamente não só para o neto dela, ela citou o neto porque está no contexto, né? Mas isso mesmo. Nós demais intermediários, pequenos que estão ali na igreja. Muito bom. Olha, nós estamos no 20º episódio do programa Mais Sábios. E certamente um dos temas que já foi dito aqui agora pelo pastor Biso é a instrumentalidade. Falamos da acessibilidade, como já citamos também, de instrumentalidade. Os últimos programas falamos da participação dos idosos na EBD, nos grupos de assistência. Olha o que nós temos visto na obra de Deus quando envolve a vida dos nossos irmãos idosos. Isso traz para nós, pastores, uma grande satisfação, alegria, porque são irmãos que estão integrados em tudo aquilo que a obra ela pode nos oferecer. A obra de Deus ela não é limitada à idade.
pelo contrário, né? Os mais sábios, os nossos irmãos idosos, eles são envolvidos na obra, sim. É uma pena que nós estamos chegando ao final deste episódio e conversamos aqui com os pastores. Agora nós vamos transmitir outros vídeos. Chegou a hora do recado. Vamos assistir? Meu nome é Gael, apareceu. Aí, abraço pro vovô Deito, abraço pra vovó A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ricardo Gomes da Silva. Eu sou da ICM Sumé, na Paraíba. Pertenço ao ministério do pastor Arimatea Soares. Eu vim aqui para trazer um recado para uma irmã muito valorosa da nossa igreja, a irmã Severina, conhecida como irmã Birina. E é um prazer congregar na mesma igreja que essa irmã tão especial. E o exemplo dela, desse vigor, dessa determinação, a subida à casa do Senhor. E por ser esse exemplo de mãe, de avó, né, serva do Senhor, que tem lutado a cada dia por essa bênção tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Irmã Severina, é um prazer congregar na mesma igreja com a irmã. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui é Ungido Chesley, de Cachoeiro Itapemirim, auxiliando o pastor Antônio na igreja do BNH. Nós queremos que saudar nossos irmãos idosos da igreja do BNH, irmãos valentes na fé, terminados em servir ao Senhor. Vamos citar aqui alguns nomes, né? Nossa irmã Terezinha, Josefa, Maria Augusta, tantos outros, né? Dona Maria. Nós queremos aqui dar um abraço fraternal a estes irmãos que estão sempre ali conosco nas orações, buscando o nosso Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Jesus! Os nossos irmãos estão enviando seus vídeos e isso muito nos alegra. E nós estamos vendo aqui, né, as pessoas deixando seus recados, sejam os netos que receberam a herança, sejam os filhos que também receberam a herança, ou sejam também os nossos irmãos idosos que estão transmitindo esta herança. E isto é maravilhoso, é muito bom receber esses vídeos. E nós queremos pedir aqui aos irmãos que participem conosco. Se você ainda não enviou o seu vídeo, você tem a oportunidade de enviar. Está aparecendo um QR Code agora aqui na tela. Este QR Code é para você apontar a câmera do seu celular e enviar o seu vídeo. Você vai gravar primeiro o vídeo, um vídeo curto de 30, 40 segundos, e ali neste vídeo você vai deixar o seu recado, seja para o avô, para a avó, para o seu filho, para a sua filha, seja para o irmão da igreja, idoso. Olha, fique à vontade, envie o seu vídeo e nós vamos aqui transmitir. Agradecemos aqui aos pastores convidados que estiveram conosco nesta edição do programa. Pastor Bísio, muito obrigado por ter participado conosco. Eu que agradeço a oportunidade, pastor Abel, e estar com os irmãos, discutir um tema tão maravilhoso que é a herança, ver esses vídeos, os testemunhos, o trabalho. Louvado seja Deus, não é? Que a palavra de Deus tem permanecido viva no nosso meio. Glória a Deus. Pastor Ventura, muito obrigado por ter participado conosco aqui do nosso programa Mais Sábios. Nós que agradecemos, pastor Abel. É uma bênção estar aqui nesse programa, porque nós tratamos daquilo que são os remanescentes, né? Que são aqueles que estão chegando até o fim, os nossos idosos, aqueles que guardaram a coroa, que guardaram o ensino e estão se preparando para um dia morar com o nosso Salvador. Uma bênção maravilhosa estar aqui nesse programa. Glória a Deus, maravilha. Chegamos ao final do nosso programa, agradecemos pela sua participação e até breve.